Glória a Jesus. Aproveita que você está de pé. Leia comigo. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Tessalônica. O capítulo é o 4, a partir do versículo 13. Eu vim aqui nessa noite para consolar vocês. Amém? É bom ser consolado? Quantos aqui já passaram por momentos complicados, difíceis, e teve a alma refrigerada a partir de um gesto de consolo, de uma palavra de consolo? Diga amém. Pois eu vim consolar esta igreja nesta noite. Amém? O texto diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Podeis assentar. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando nos corações de todos os irmãos. É um privilégio, uma honra, uma alegria indescritível estar aqui mais uma vez. Alguns aqui talvez não tenha me conhecido quando outrora por aqui passei, mas já acho que essa agora é a terceira vez, que eu venho a Mojimirim e tenho a oportunidade de subir nesse altar. Agradeço ao apóstolo Vilmar a honra, a confiança de me permitir estar aqui para falar com esta igreja que eu sei que é tão bem alimentada, tão bem nutrida pela palavra de Deus. Sei que por aqui tem passado homens e mulheres de Deus que têm contribuído para o crescimento espiritual e ministerial desta igreja. Quero parabenizar esta igreja por ter o apóstolo Vilmar e a bispa Sueli como pastores, e eu tenho certeza que vocês se sentem de fato privilegiados por isso. Amém? Quero agradecer, eu vou evitar de falar nomes para não cometer injustiças, mas desde quinta-feira, na parte da tarde, já no finalzinho da tarde, que nós estamos em Mojimirim, a hospitalidade dos pastores desta igreja, dos líderes desta igreja, e o amor de uma equipe tão linda de pessoas, de homens, de mulheres, que nos serviram ali no sítio, é algo que nos deixa constrangido. É um batismo de amor que nós recebemos aqui nesses dias. E eu glorifico demais, porque eu sou um cara muito atrevido. Uma vez eu cheguei aqui numa Kombi, lotada de gente. E tipo assim, bispo, se vira que eu estou chegando com um povo aí. Depois chegamos aqui, acho que em 2 ou 3 carros, numa outra ocasião, e hoje chegamos aqui 15 pessoas, E todos nós acolhidos assim com esse carinho que vocês testemunharam aqui. Existem pessoas que passam pela vida da gente e existem outras pessoas que Deus coloca na vida da gente para nos marcar. E há 18 anos atrás eu conheci o apóstolo Vilmar, a bispa Sueli, e de lá para cá
a nossa vida tem sido por demais abençoado através da vida deles. Algumas vezes já ele esteve na nossa cidade, em Angra dos Reis. Eu moro em Paraty, mas pastorei uma igreja em Angra dos Reis. A mesma igreja completou 20 anos no mês de junho, no dia 6 de junho, completamos 20 anos, não é? E começamos num salão alugado, depois compramos um terreno e compramos uma tenda, e ele foi na inauguração da tenda, e a mensagem que ele pregou há 18 anos atrás: a tenda do justo florescerá como a palmeira. Não dá para esquecer, né? E de lá para cá, esta amizade tem sido cada vez mais estreitada, e a boa mão do Senhor tem sido sobre as nossas vidas, e eu glorifico demais a Deus pela vida deles. Quando completei 25 anos de casado, no ano de 2019, ele esteve em nossa igreja para fazer a cerimônia das bodas de prata. Praticamente ele nos casou de novo, né? Foi uma cerimônia de casamento. Vocês conhecem o pastor de vocês, e vocês imaginam a quantidade de coisa que ele levou, né? Coisas proféticas, né? O barco de prata, esta Bíblia aqui que eu estarei usando para pregar, essa Bíblia foi um presente dele no dia 20 de junho de 2007. Em 20 de junho, acho que há 17 anos, faz a conta aí os matemáticos, ele diz: ao valente pastor Alair, uma nova espada para conquistas novas e firmes que o Senhor dos Exércitos te dará. Carinhosamente, Bispo Vilmar da Campo. E fiquei feliz demais porque, ao longo desses 18 anos, sempre quis conhecer o apóstolo Vanelli, né, que é um pai, né, para o apóstolo Vilmar. É um homem que Deus usou, a ferramenta, o instrumento usado para o resgate, né, desse homem de Deus. E eu não tinha tido o privilégio ainda, e ontem, aliás, sexta-feira, perdão, lá no Costelão, eu pude conhecê-lo, dar um abraço. Ele orou por nós. Hoje ele me trouxe um óleo de presente que ele mesmo prepara. Que alegria, que felicidade. Então está sendo completo por demais a minha estadia aqui nesses dias. Alguns irmãos aqui já estiveram em Angra dos Reis. Irmão Alexandre, não sei por onde ele está aqui, está lá atrás, ele com a família já estiveram em nossa casa. O Águia, que eles não vão saber se eu falar Águia, né? Sabe sim? O Águia está por aí? Está não? Está não, né? Teve o El Cavanha, o apóstolo arruma nome para todo mundo, isso tudo é profético. O El Cavanha, Gervásio teve lá? Pastor Moacir teve lá, na nossa cidade. Pastor Moacir está aí? Está lá? Ah, muito bem, glória a Deus. E eu espero receber muitos outros irmãos aqui lá, e quero retribuir, pelo menos um pouco, né, daquilo, porque é difícil você superar o apóstolo, uma bispa, é bem complicado, mas vamos nos esforçar e vamos fazer o melhor com certeza. Deus abençoe. Irmãos, a palavra de Deus, eu estava com 5 sermões escritos e pedindo a Deus que me direcionasse o sermão para esta noite. Esse é o meu laptop. Eu tenho 55 anos de idade, eu fui ordenado a pastor aos 21, preguei o meu primeiro sermão aos 15 anos de idade. Eu preguei sobre o cego de Jericó. Durou mais ou menos 7 minutos o meu sermão. Eu fiquei uma semana preparando, falei, eu vou ter coisa para falar 2 horas. Durou mais ou menos 7 minutos. E se eu tenho 55 anos, então isso faz 40 anos. E assim como o apóstolo, até hoje eu escrevo à mão os meus sermões. Então eu tenho um monte de sermonários assim, tem maiores, tem menores. E eu estava com 5 sermões que eu poderia estar pregando aqui nessa noite. E aquele que seria o menos provável foi o que o Senhor confirmou. E eu entendo que Ele quer falar conosco. Então abra o seu coração e receba a palavra de Deus. Esse texto
que nós lemos, Paulo está dizendo aos irmãos da igreja de Tessalônica a respeito da volta de Jesus Cristo. Ele está falando do arrebatamento da igreja. E ele começa dizendo: irmãos, eu não quero que vocês se entristeçam por falta de conhecimento, por ignorância, a respeito daqueles que já dormem no Senhor. Porque se temos esperança, então nós sabemos que esse Senhor, Ele voltará num certo dia, num certo momento, numa data que está determinada na eternidade. Uma trombeta soará e todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e subiremos juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. Então, esse texto, ele está trazendo a clareza daquilo que é e que deve ser a maior esperança do crente em Jesus. Não faria nenhum sentido frequentarmos uma igreja por 1 ano, por 10 anos, por uma vida inteira. Não faria nenhum sentido gastarmos parte da nossa vida, da nossa existência, participando de momentos como esse, se não houvesse dentro de nós uma convicção verdadeira que o nosso lar não é aqui. Aqui é apenas um tempo, e um tempo pequeno, um tempo curto, porque ainda que alguém, e talvez você conheça alguns poucos, e eu também, ultrapasse a conta dos 100 anos de idade, isso ainda não é nada se comparado à eternidade que nos espera, que é um tempo que nunca terá fim. O apóstolo Tiago, escritor da carta, ele diz que a vida humana é como um vapor que aparece e logo se desvanece. O salmista Moisés, é estranho falar o salmista Moisés, mas ele escreveu o Salmo 90. O Salmo 90 é de autoria de Moisés, o mesmo que escreveu o Pentateuco. Ele diz nesse salmo que o tempo da vida humana seria de 70 anos, alguns por sua robustez chegaria a 80, mas o que passar disso é canseira e enfado. Então, diante da realidade, da brevidade da nossa vida, nós precisamos pensar no que vem depois, porque a nossa existência não se encerra ao último suspiro na terra. Ao homem está determinado morrer uma vez e depois segue-se o juízo. Então não faria o menor sentido fazermos parte de um grupo como esse, se não existisse dentro de nós uma convicção de que em algum momento os nossos ouvidos ouvirão o toque diferente de uma trombeta e algo extraordinário vai acontecer. Pessoas desaparecerão num abrir e fechar de olhos. É Jesus tirando a sua igreja da terra. Oh, aleluia. Desde o Éden, que toda a realidade das Escrituras aponta
para a salvação do ser humano. Quando o casal, no capítulo 3 de Gênesis, desobedeceu a Deus, houve ali uma reunião no final de uma determinada tarde. A Bíblia diz que Deus descia no jardim todos os dias, próximo do pôr do sol, e ele conversava com o casal. Eu fico imaginando Adão contando: olha, hoje apareceu um bicho engraçado aqui, porque um dos ofícios de Adão nessa época era colocar nome nos bichos. Sabiam disso? Eu fico imaginando Adão falando assim: Senhor, apareceu um animal diferente aqui hoje, mas um pescoço desse tamanho. E Deus disse: e você colocou que nome nele? Ah, eu chamei de girafa, achei que ele com cara de girafa. Ô Adão, que nome legal! Gostei, Adão. Isso é uma conjectura minha. Mas imagina, tinha muito assunto. Porque todos os dias o Senhor estava lá. E nós não sabemos quanto tempo o homem passou no jardim antes do pecado. Eu nem sei quanto tempo Adão esteve solteirão no jardim. Talvez tenha ficado milhares de anos solteirão lá, eu não sei. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, diz o quê? Que tem coisa que não é para nós, pelo menos nesse plano terreno. Mas naquele dia, quando Deus desce no jardim, o homem não estava no local do encontro. O homem estava escondido. E aí o Senhor pergunta: Adão, onde você está? E eu quero abrir um parênteses aqui, nós não estamos na rede de homens, mas eu quero falar para os homens aqui. Deus, na sua onisciência, ele sabia que Eva tinha dado ouvidos ao diabo que estava incorporado na serpente e havia comido o primeiro fruto, depois ofereceu para o marido e ele acabou comendo. Deus sabia que quem comeu primeiro foi a mulher, mas quando ele desceu no jardim e o casal não estava no local do encontro, ele não chamou a mulher, ele chamou o homem para conversar. Então o homem cumpra o seu papel de sacerdote na sua casa, que se a coisa ficar ruim lá, Deus vai chamar você primeiro para conversar. Posso ouvir um amém só dos homens? É o projeto Testosterona aqui de Mojimirim. O amém dos homens aí, deixa eu ver. Amém. Opa! Glória a Deus. Então veja bem, Deus começa então uma reunião, e ele dá uma sentença para cada um. Ele diz para a serpente: olha, você permitiu o diabo entrar em você, a partir de agora você vai rastejar sobre o seu ventre e vai comer o pó da terra por toda a sua existência. E disse para a mulher: eu vou aumentar a dor da sua concepção, e o seu desejo será para o seu marido, e ele te governará. E aí ele disse para o homem: você vai ter que lavar a terra, acabou a moleza, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. E a você, Satanás, eu vou colocar inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher, e da descendência da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça. Quando Deus disse isso, ele estava dizendo: eu já preparei um plano para a redenção da raça humana. Eu já preparei uma forma, eu já criei um plano, um projeto. Eu vou colocar em prática esse projeto, porque eu quero que o homem volte a se relacionar comigo. E isso passa pelo esmagar da sua cabeça, e é da semente da mulher que virá esse. E Jesus veio, nasceu da virgem em Belém, foi criado em Nazaré, foi batizado aos 30 anos, iniciou o seu ministério. Depois de 3 anos e meio aproximadamente, foi preso, condenado à morte, foi crucificado em Jerusalém, foi sepultado em Jerusalém, ressuscitou ao 3º dia, esteve na terra por volta de 40 dias ainda após a sua ressurreição, dando instruções aos seus discípulos, dando mandamento aos seus discípulos, até o dia em que, diante de algumas centenas de testemunhas, ele foi ascendido ao céu.
assunto ao céu, até que uma nuvem o ocultou. E aí aparece o anjo dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi tomado, da mesma forma, ele voltará. Oh, aleluia. Fala, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Muito bem, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, num berço evangélico. Eu sou muito grato a Deus por isso. Meu pai era um homem temente a Deus e apaixonado pelas Escrituras. Meu pai nunca frequentou escola, aprendeu a ler, como muitos antigamente aprendiam, mas sem frequentar uma escola, mas leu a Bíblia toda por algumas vezes. Eu aprendi a ler aos 7 anos de idade e ele me deu uma Bíblia de presente e eu nunca mais parei de ler a Bíblia. E desde que eu me entendo por gente que eu escuto falar que Jesus está às portas, que Jesus está voltando. Oh, prepara-te! A qualquer momento Jesus vem arrebatar a igreja. Olha, Jesus está às portas. E lá se passaram mais de 40 anos, quase 50 anos, desde que eu aprendi a ler. E Jesus ainda não voltou. E talvez essa seja a incógnita dentro de muitos corações, nesse tempo de secularização das igrejas, nesse tempo de uma mudança cultural sem precedentes, que não envolveu apenas algumas nações, mas parece que todas as nações ocidentais, as ocidentais principalmente, uma mudança cultural assim, coisas que nos apavoravam há algumas décadas atrás, agora é mais do que normal em qualquer local da sociedade que você vai. Já estamos com dificuldades para falar sobre certas coisas que até um tempo atrás falávamos abertamente nas ruas, nas praças, nos cultos ao ar livre que fazíamos para evangelizar as pessoas. Hoje você tem que medir as palavras. Uma mudança assim, sem precedentes. E talvez no coração de muita gente a pergunta é essa: mas Jesus não estava voltando já há tanto tempo que estão falando que Jesus está voltando e até agora Jesus não voltou, e aí? Então eu entro na mensagem agora. Quando será a volta de Jesus? Uma coisa eu preciso te dizer: você tem que estar pronto. Você tem que estar preparado. Que se for daqui a 2 dias, ou se for daqui a 2 minutos, ou se ainda demorar 10 anos, ou não interessa, se nem for nessa geração nossa, eu acredito que é. Mas se nem for na nossa geração, você precisa estar pronto. Você precisa estar preparado. Até porque individualmente ele está voltando todos os dias, para muita gente. Esse mês de março ele voltou para minha mãezinha. Ano passado comemoramos o aniversário de 80 anos dela, estávamos animados para comemorar o 81º aniversário e cadê? Não chegou. O ciclo dela foi interrompido no dia 1º de março do ano de 2024. Então, ele está voltando para pessoas todos os dias. Então, nós precisamos estar prontos. Mas quando se dará? Vou citar alguns textos para vocês. Marcos capítulo 13 e Mateus capítulo 24. Havia uma dúvida na cabeça dos discípulos, uma preocupação, e eles queriam saber de Jesus quando é que seria o tempo da sua volta e quais seriam os sinais. E Jesus começou a dizer: olhai para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo,
Quantas notícias você já teve de pessoas que estão aparecendo por aí dizendo que é o Cristo? Em vários lugares do mundo tem pessoas se apresentando como o Cristo. Ele diz: surgirão falsos mestres e falsos profetas. Irmãos, o mundo está repleto de falsos mestres e de falsos profetas. A internet está cheia de falsos mestres e falsos profetas, confundindo a mente das pessoas, distorcendo o evangelho, fazendo adaptações da Bíblia àquilo que ele gosta, aos seus desejos carnais, aos seus achismos. Está cheio de falsos mestres e falsos profetas. Ele diz: haverá fome. Nós sabemos que muita gente está passando fome na terra, e às vezes perto de nós tem gente. Pessoas que estão nos campos de refugiados, em lugares de escassez de alimentos, fugindo das guerras. E ele disse: haverá guerras e rumores de guerras. E você vai dizer assim: mas guerra sempre aconteceu. Desde que a humanidade existe, que o ser humano faz guerra, que os povos guerreiam para ampliar o seu território, o seu domínio. As nações entram em guerra desde que a humanidade existe, mas nunca aconteceu tantas guerras em um curto espaço de tempo. Ao final da Primeira Guerra Mundial foi criada a Liga das Nações. E os principais estadistas da época se reuniram e assinaram tratados, acordos, alianças, e saíram dizendo que a partir dali não se haveria guerras novamente na terra, porque agora os principais chefes de Estado haviam assinado acordos, e isso impossibilitaria uma nação se levantar em guerra contra outra nação. Irmãos, pouquíssimos anos se passaram e aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Mais de 30 milhões de pessoas morreram nessa guerra. Criaram a ONU, que existe até hoje. Fizeram tudo de novo. E agora não teremos mais guerras. Deixa eu dizer para você, desde que a ONU foi criada, mais de 300 guerras já aconteceram na Terra. Nação contra nação, e as guerras civis em todo o continente africano, praticamente em todo o continente africano. Mas sabe o que a Bíblia diz? Quando ouvirdes falar de paz, sobrevirá repentina destruição. Não adianta sentar nas mesas e falar de paz, se o príncipe da paz não for convidado para sentar, para estar na mesa de negociação. O verdadeiro príncipe da paz é aquele que traz paz que o mundo não pode trazer. É paz diferente, é paz que independe de circunstância. Não se é possível resolver essa questão da paz no mundo se o príncipe da paz está de fora das mesas de negociação. Mas ele disse também que haveria terremotos, e você pode dizer: mas sempre aconteceram. Mas nunca num período tão curto aconteceram tantos terremotos. E aí Jesus faz aquela comparação com a mulher que está por dar à luz, e ele fala das contrações. As contrações existem, elas acontecem, mas chega um momento que elas começam a acontecer com mais frequência. O espaço de tempo entre uma e outra, ele é diminuído, e a mulher entende: chegou a hora. Quando se dará o arrebatamento? Quando essas coisas estiverem acontecendo, o sinal de alerta deve ser ligado em nós. Tem alguém sabendo de notícias de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, de gente passando fome na terra, de violência, o aumento da violência, pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos? Tem alguém sabendo notícias assim? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, a parte A,
E 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz que esse tempo seria um tempo de apostasia. O que é apostasia? É o abandono da verdade. Tem pessoas lutando para que se criem leis que os permita arrancar da Bíblia os textos que não lhes agradam. Então, para eles, a Bíblia passou a ser um livro antigo, que não tem nada a ver com esse tempo, e que muitas coisas deveriam ser tiradas dela. O abandono da verdade, o abandono da fé genuína naquele que é o Salvador, é uma indicação da volta de Jesus. Quando será? Lucas capítulo 17, versículos 26 ao 30. Jesus disse: olha, será como nos dias de Noé, será também como nos dias de Sodoma. As pessoas vivendo as suas vidas indiferentes às questões do arrebatamento. Eu sou de um tempo que na igreja nós cantávamos assim: oh glória, aleluia, maranata, vem Jesus, sou liberto pelo poder lá da cruz. Eu sou do tempo em que nós cantávamos: que bom seria se Jesus voltasse agora, que bom seria se fosse hoje esse dia. Eu sou de um tempo em que a igreja orava e ansiava pela volta de Jesus. Nós sentíamos saudades do céu, nós sentimos saudades da nossa pátria celestial, da nossa casa verdadeira. E hoje tem muita gente que não gostaria que fosse agora. Afinal, eu não me casei ainda, eu não concluí a minha faculdade, eu não fiz a viagem dos meus sonhos. Vou abrir um parênteses aqui, uma ilustração que eu ouvi há muito tempo. Pode até ter sido verdade isso, não sei se é uma ilustração ou se isso aconteceu de verdade, mas um casal de missionário, depois de 40 anos, volta para sua terra, para o seu país de origem. E ele volta de navio, o casal, eles voltam de navio, e eles imaginavam assim: depois de 40 anos, deve haver uma festa, a igreja deve ir para o porto, nos receber com uma festa. Foram 40 anos, nossa juventude, numa terra distante, longe da nossa parentela, largamos tudo, deve haver uma festa nos esperando no porto. E quando o navio estava se aproximando, eles perceberam que realmente havia uma festa no porto, uma banda tocando, e pessoas, uma multidão aguardando, e eles pensaram: é a nossa festa, é a festa do nosso retorno para casa. E aí, quando eles desceram do navio, a festa não era para eles, não tinha ninguém esperando o casal no porto, e alguém importante estava naquele navio, e a festa era para aquela pessoa, não sei se um político, quem era, alguém importante estava naquele navio, e ele foi para casa muito triste, e a mulher ficou orando em casa, e ele saiu para dar uma volta, e questionou com Deus: Senhor, 40 anos, mas quanta ingratidão, quanta desonra, quanta frieza no coração dos meus irmãos. Nós voltamos para casa depois de todo esse tempo, e sabe, era como se ninguém estivesse chegando, e ele, muito triste com aquilo, volta para casa e começa a conversar com a esposa, e a esposa disse assim: eu estava orando e Deus falou comigo. E ele perguntou: e o que foi que Deus falou com você? Deus me falou que nós ainda não voltamos para casa, esta não é a nossa casa, mas quando nós voltarmos para nossa casa, haverá uma
recepção para nós. Como se dará o arrebatamento da igreja? Vamos lá. Lucas capítulo 17, versículo 24. E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Esses versículos vai dizer: assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E o outro versículo diz que será num abrir e fechar de olhos. Pisque os seus olhos agora aí. Pronto, Jesus arrebatou a igreja. Que lição eu aprendo aqui, irmãos? Que quando a trombeta soar, eu não terei tempo de colocar a minha vida em retidão diante do Rei dos Reis. Eu não terei tempo de me arrepender dos meus pecados. Eu não terei tempo de procurar a minha mãe para perdoar e pedir perdão. Eu não terei tempo de procurar o meu irmão para dizer que eu amo e que eu preciso do perdão dele. Eu não terei tempo para nada disso. Portanto, como profeta de Deus nesse lugar esta noite, eu quero dizer que hoje Deus está te dando a oportunidade de colocar essas coisas em ordem na sua vida. Então, a procrastinação é um risco altíssimo. Deixar para amanhã aquilo que é necessário fazer agora. Deixar para depois aquilo que eu já deveria ter feito. No arrebatamento você não terá tempo para isso. Então faça isso agora. Faça isso agora. Como será o arrebatamento da igreja? O arrebatamento será seletivo. Repita, seletivo. A palavra seletivo quer dizer que escolhe, que seleciona, que leva em conta preceitos ou objetivos determinados, exigente, rigoroso. Não basta estar junto, tem que ser escolhido. Eu não gosto muito disso não, mas eu vou pedir para você fazer. Fala para o irmão que está do seu lado assim. Essa palavra é todinha para você, tá? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 17, versículos 34 e 35, esse eu quero ler. Lucas 17, 34 e 35. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada, a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. Alguém não entendeu? Todos entenderam, amém? Vou falar para você, mulher. Você não vai poder dizer naquele dia: Senhor, mas o meu marido, ele era um traste.
O meu marido era assim, e você vai pontuar os defeitos do seu marido, e isso não servirá de desculpa. Você, marido, você não poderá dizer: Senhor, mas eu não consegui ser fiel, porque a mulher, a esposa que eu tinha, ela não colaborava, ela não ajudava. Deixa eu falar uma coisa para você: o arrebatamento é seletivo. Quem tiver pronto sobe, quem não tiver fica. Não tem desculpa para você não ter o seu nome escrito no livro da vida e não estar pronto para subir com ele no arrebatamento. Você já deve ter ouvido o seu pastor dizer acerca da palavra tetelestai. Já ouviram? Tudo que precisava ser feito para você ter o seu nome escrito no livro da vida já foi feito. Nada mais precisa ser feito. Então não são as tribulações, não são as provações, não são os problemas, não são as circunstâncias que pode tirar o seu nome do livro da vida, a não ser que você mesmo se abdique disso. Não tem desculpa. O arrebatamento é seletivo. Estarão dois numa cama. Se os dois estiverem prontos, sobe os dois. Mas se um não estiver, fica e o outro sobe. Estarão duas morrendo. Se uma estiver pronta, sobe, a outra fica. Se as duas estiverem prontas, sobe as duas. Estarão dois no campo. Vai subir quem estiver pronto. Tomara que estejam os dois. Mas não terá desculpa. Quando as virgens, chamadas as loucas, lá da parábola das 10 virgens, chegaram com o azeite, bateram na porta. Então o noivo perguntou: quem está batendo na porta? Ela disse: somos nós, as virgens. Ele diz: eu não conheço vocês. As 5, as prudentes, subiram para a festa, para o casamento, para as bodas. As outras ficaram. Eu vou abrir um parênteses aqui, não estava no esboço, irmãos, mas o Espírito Santo está trazendo. Tem um detalhe aqui nessa parábola. 5 entraram para o casamento, 5 ficaram de fora. Mas me chama a atenção, isso não estava no esboço, mas me chama a atenção de que as 10 dormiram. O texto diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mesmo as prudentes dormiram. Eu quero dizer para a igreja nessa noite: oh, aleluia. Talvez se aquelas virgens prudentes não tivessem dormindo, elas poderiam usar esse tempo acordada para dizer para as outras: olha, o tempo está passando, vá buscar o azeite, o tempo está passando, a sua lamparina está vazia. Às vezes a igreja está dormindo, tem pessoas sem óleo nas suas lamparinas, e às vezes nós não estamos falando, avisando, alertando. Estamos dormindo como aquelas virgens. Você está perto de pessoa que você sabe que se a trombeta soar, ele fica. Você está bem, você está salvo, teu nome está no livro da vida, e você não está despertando, você não está alertando. Não durma, acorde e trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Como será? Quando será? Será no momento em que muitos estarão descrentes com relação à volta de Jesus. 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 e versículo 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores,
andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e foi tirada da água, e do meio da água subsiste. Mas eu volto aqui, vou ler de novo, versículo 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tem muita gente assim. Eu escuto falar que Jesus vai voltar, ó. Tem 40 anos que o apóstolo Vilmar da Campo prega isso. Tem 40 anos que o pastor Alair Diniz prega isso. Tem quantos anos, apóstolo? 48 anos que o apóstolo Vanelli prega isso. O senhor prega isso há quanto tempo? O senhor prega isso há quanto tempo? Há 30 anos. Macalho, você prega isso há quanto tempo? 18 anos. O senhor prega isso há quanto tempo? 15 anos. Quanto tempo? E tem muita gente dizendo assim: então, 48 anos, há 40 anos Jesus não vai voltar. Ah, ele vai voltar. Ele vai voltar como um ladrão de noite. Oh, aleluia. Se o chefe da família soubesse a que hora o ladrão iria vir para saquear a sua casa, ele se poria em sentinela e impediria a entrada do ladrão. Mas como ele não sabe, por vezes o ladrão mina a sua casa e furta os seus bens. Jesus virá como um ladrão de noite. E é interessante que Jesus foi preso como um ladrão, foi julgado com 2, foi traído por um ladrão, e voltará como um ladrão. Pega isso daí. Voltará como um ladrão. Quando não estiver esperando, a trombeta vai soar. Glória a Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé, enquanto nós vamos para o Salmo número 24. Uma das mais lindas profecias do assunto que eu estou participando aos irmãos. Eu amo. Salmo de número 24, versículos 7, 8, 9 e 10. Oh, olha, os irmãos do Ministério de Louvor, eu tinha pedido um hino para essa noite, se eles puderem já ir se posicionando aqui. Nós já estamos caminhando para o final desta palavra, não quero ser enfadonho. Glória a Deus, apenas quero passar tudo aquilo que o Espírito de Deus plantou no meu coração. Salmo número 24. Versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Versículo 9: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Vocês perceberam que o que está dizendo nos versículos 7 e 8 se repete nos versículos 9 e 10? Isso é uma profecia.
que deveria se cumprir em 2 etapas. 40 dias depois de ressuscitado, Jesus se despede dos discípulos, dá ali as últimas ordenanças, e ele é assunto ao céu. Os discípulos viram até certa altura, até que uma nuvem o encobriu. E dali ele segue rumo aos portões celestiais. E do lado de dentro, sabe-se que ele está chegando depois de ter cumprido a sua missão. Que missão? Nascer, cumprir o ministério, morrer por nós, pagar o preço da nossa redenção, tomar a cédula que era contra nós, a nota promissória assinada que jamais poderíamos pagar, cravou-a na cruz, garantiu a nossa redenção pelo sangue inocente vertido na cruz do Calvário. 1 João capítulo 1, versículo 9: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O antídoto contra essa doença terrível que leva a humanidade para o inferno, chamada pecado, você não vai encontrar no balcão de uma farmácia, não vai ser produzido em nenhum laboratório. É o sangue de Jesus derramado na cruz que pode nos remir de todo o nosso pecado. Então, sabe-se do lado de dentro que o Rei da Glória está chegando. E aí um comando: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, aquele que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia. É Ele que está chegando, e os portões celestiais se abrem, e Ele entra glorioso, aleluia, se assenta à destra do Pai. Versículos 7 e 8. Mas agora temos o versículo 9 e o 10. Está dizendo a mesma coisa. Feche os seus olhos, escute. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Porém, desta vez, Ele não está entrando sozinho. Desta vez não é somente Ele. Desta vez Ele vem trazendo uma multidão que ressuscitou dos mortos, outra multidão que foi arrebatada, que foi transformada. Um corpo mortal em um corpo imortal, um corpo corruptível em um corpo incorruptível. Pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, pessoas de Angra dos Reis, de Paraty, de Mojimirim, de Mogi Guaçu, pessoas de todos os lugares, de todos os cantos da terra, ricos, pobres, negros, brancos, altos, baixos, de todas as idades. Ele não está sozinho, Ele está chegando com a igreja. Ele está chegando com a igreja. Ele está chegando comigo, Ele está chegando com você. Oh!
Imagina Patrícia, Beatriz, desculpe, imagine Beatriz, os portões celestiais se abrindo, aleluia. Todos aqui conhecem a Beatriz? Imagina você olhando Beatriz, que maravilha, nós vencemos, Beatriz. Beatriz, valeu a pena, Beatriz, valeu a pena abandonar o pecado, valeu a pena viver uma vida de retidão, valeu a pena servir a Deus, valeu a pena. Olha, você está aqui, Beatriz, eu estou também. Olha a pessoa que está do seu lado, diga para ele: olha, valeu a pena. Profeticamente diz: nós chegamos ao lar. Apóstolo Vanelli, valeu a pena todo o seu trabalho, todo o seu sacrifício, todo o seu esforço, valeu a pena demais, valeu a pena, Vilmar da Campo, valeu a pena, Bispo Sueli, valeu a pena. Olha para a pessoa que está perto de você e diz: vale a pena, vale a pena, vale a pena. O grande dia vai chegar, o grande dia vai chegar, o grande dia está chegando.